Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje o tema é fascinante. Como é que o Brasil encaixa os tratados internacionais de direitos humanos, sabe, dentro daquela teia toda de leis que a gente tem? Parece um quebra-cabeça mesmo, né? Total. E nossas fontes mostram que, assim, a Constituição de 88 deu o pontapé inicial, claro, mas foi a Emenda Constitucional 45, lá de 2004, que realmente mudou as regras do jogo. Exato. Mexeu bastante na estrutura. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar desvendar essa hierarquia. Como é que esses tratados entram no nosso sistema, qual o peso deles de verdade. Especialmente depois de umas decisões bem importantes do Supremo, né? Ok, vamos tentar montar isso juntos. Vamos lá. É interessante porque, antes de 2004, a porta de entrada para tratados internacionais era, era basicamente a mesma para tudo, sabe? Não tinha muita diferenciação. Ah, era tudo meio parecido o processo. Isso, mas aí veio a Emenda 45. E ela percebeu, talvez por uma pressão interna maior, né, pós-ditadura, e pela dinâmica internacional também, percebeu a necessidade de criar uma via especial, uma via mais, digamos, qualificada só para os tratados de direitos humanos. E isso impactou a força deles, claro. Diretamente. Mudou a força deles perante as outras leis. E essa via especial, acho que esse é o ponto-chave, né? Aquele famoso artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ele criou um processo, nossa, bem exigente. Precisamente. É um filtro bem mais apertado. Para um tratado de direitos humanos conseguir o status máximo, ele tem que ser aprovado de um jeito muito parecido com uma emenda à Constituição. Como assim, parecido? Ele precisa passar por duas votações, sabe? Em cada casa do Congresso, na Câmara e no Senado. E nessas duas votações, em cada casa, precisa ter 3/5 dos votos. 3/5. É, É um sarrafo bem alto mesmo. muito alto. E o que isso significa? Significa que se ele passar por esse processo todo, aí ele não é só mais uma lei, né? Ele vira, tipo, parte da Constituição. Exatamente. Ele sobe lá para o topo da hierarquia. Ganha status de emenda constitucional. O STF consolidou essa ideia, sabe? Especialmente naquele julgamento famoso, o recurso extraordinário 466.343. Ah, sim, esse caso é super citado. É uma ACO. Então, a gente pode pensar numa pirâmide, assim, com 3 níveis. Lá no topo, nível constitucional, ficam esses tratados de direitos humanos aprovados por esse rito especial. Tem exemplos pra gente visualizar? Claro, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, por exemplo, ou o Tratado de Marrakech, aquele que ajuda pessoas com deficiência visual a ter acesso a livros. Eles são lidos como se fossem parte da própria Constituição, sabe? Desse bloco de constitucionalidade. Entendi. E abaixo desse topo? Aí vem o nível que a gente chama de supralegal, o nível intermediário. Aqui ficam os tratados de direitos humanos que o Brasil ratificou, mas que não passaram por aquele processo super exigente dos 3/5. Ah, ok. Eles são importantes, mas não tanto quanto os outros. Exato. Eles estão acima das leis comuns, tipo leis ordinárias, leis complementares, mas ainda estão abaixo da Constituição. Eles não podem contrariar a Constituição. Faz sentido. E na base da pirâmide? Na base, no nível legal ou infraconstitucional, ficam todos os outros tratados internacionais, aqueles que não são especificamente sobre direitos humanos. Tipo acordos comerciais, coisas assim? Isso, perfeito. Acordos comerciais, tratados de extradição que não envolvam direitos humanos diretamente, esses têm a mesma força de uma lei federal comum, uma lei ordinária. Entendi a pirâmide, mas esse nível do meio, o supralegal, ele deu o que falar, né? O exemplo que sempre volta é o Pacto de São José da Costa Rica e aquela história da prisão do depositário infiel. Exatamente. Esse é o caso clássico para entender a supralegalidade. Porque tinha um conflito, né? A Constituição, no artigo 5º, inciso LXV7, permitia prender o depositário infiel em certos casos, mas o pacto que o Brasil assinou proibia totalmente. E aí que o STF, naquele mesmo RE 466343, teve que resolver essa sinuca. E a solução foi, assim, bem engenhosa. O Supremo entendeu que o pacto, por ter essa força supralegal, ele não chegou a revogar o texto da Constituição. Não apagou a regra de lá. Não. Mas ele proibiu a prisão. Exato. O que ele fez foi paralisar a eficácia daquela parte da Constituição que permitia a prisão.
É como se a norma constitucional continuasse ali, escrita, mas não pudesse mais ser aplicada naquele ponto específico por causa do tratado. Uau! Ela fica adormecida, digamos. É uma boa imagem. Fica adormecida por força do tratado. E, ao mesmo tempo, essa norma supralegal do pacto revogou todas as leis inferiores que eram incompatíveis com ela. Isso ficou tão forte, tão consolidado, que virou súmula vinculante. A súmula 25, né? Aquela que diz que é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Essa mesma. Então, veja que interessante. Uma norma internacional impactou diretamente a aplicação de uma norma da própria Constituição, sem precisar alterar o texto constitucional formalmente. Isso é muito poderoso. E introduziu com mais força uma ideia que a gente ouve falar, né? O tal do controle de convencionalidade. Exatamente. Além do controle de constitucionalidade, que a gente já conhece, ver se a lei está de acordo com a Constituição, agora temos também esse controle de convencionalidade. As leis precisam estar alinhadas também com esses tratados de direitos humanos, de status supralegal que o Brasil se comprometeu a seguir. É um filtro a mais. E essa preocupação toda com direitos humanos, ela não fica só nessa questão dos tratados, certo? A própria Constituição e a Emenda 45 também trouxeram outros mecanismos internos, não foi? Sim, sem dúvida. A própria Constituição já tem um rol enorme de direitos fundamentais. Mas, além disso, temos mecanismos como as ações afirmativas, por exemplo. As cotas raciais nas universidades. Que o STF validou, né? Teve aquele caso, a DPF 186. Isso, o STF entendeu que elas são instrumentos válidos, constitucionais, para buscar a igualdade material. E tem também o incidente de deslocamento de competência, o IDC. Ah, o IDC, que veio com a Emenda 45 também. Veio junto. Ele permite que, em casos de graves violações de direitos humanos, com risco de o Brasil descumprir obrigações internacionais, o caso possa ser, digamos, puxado da Justiça Estadual para a Justiça Federal. A ideia é garantir uma resposta mais efetiva do Estado. E já foi usado? Foi, mas só uma vez até hoje, que foi o caso Manuel Matos, que envolvia o assassinato de um defensor de direitos humanos lá na Paraíba. Foi o único caso em que o Procurador-Geral da República pediu e o STJ autorizou o deslocamento. Interessante. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que fica claro é que a posição de um tratado internacional aqui no Brasil depende muito, né? Se ele é ou não de direitos humanos e principalmente como ele foi aprovado lá no Congresso. Exatamente. Essa é a chave. E os tratados de direitos humanos, esses sim, ganharam um status super privilegiado. Não são só promessas no papel, eles têm força real, impacto direto nas leis e na vida das pessoas. Com certeza. E isso puxa uma reflexão final, né? Se a gente pensar lá no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, tem um artigo 7º que diz que o Brasil vai buscar a formação de um Tribunal Internacional de Direitos Humanos. É verdade, tem isso lá. E a gente já aceitou a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, já faz parte do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional. Então, considerando essa valorização toda que a nossa ordem interna deu para os tratados de direitos humanos, com essa hierarquia especial que a gente discutiu. Como será que isso vai moldar ou talvez até desafiar a forma como o Brasil responde às decisões desses tribunais internacionais no futuro? Exato. Como essa estrutura interna vai dialogar com as obrigações e as cobranças que vêm de fora. É uma questão importante para a gente ficar pensando, né? Como essa arquitetura interna influencia nossa postura no cenário internacional de direitos humanos, fica aí a pergunta.